Boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse. Aí na descrição do vídeo, você lá embaixo, você vai clicar ali no link e esse link ele vai entrar diretamente na minha playlist, na minha página do YouTube, onde nós temos feito todas as pregações em cima do estudo do Apocalipse, desde o início até este, que daqui a pouco, quando eu encerrar, ele vai ser lançado lá na minha página do YouTube, ok? Nós vamos para o Apocalipse capítulo 18. Nós vamos abranger aqui o assunto em que caiu a grande Babilônia, onde houve o pranto na terra e ao mesmo tempo teve alegria no céu. O que é a Babilônia? Quem é a Babilônia que a Bíblia descreve tanto essa Babilônia? A Babilônia, ela é conhecida, a Babilônia descrita na Bíblia, é a religião mais importante e mais conhecida do mundo, do Brasil e no mundo. É a religião principal do mundo, que hoje ela é a Babilônia. Então, nós vamos falar muito sobre ela agora, sobre essa Babilônia, e você vai saber de que o lugar onde você está, se realmente é ou não de Deus, se ali tem o Espírito de Deus ou tem os espíritos enganadores. Anteriormente, nós vimos que os 10 reis apoiaram contra a Babilônia e destrói seu império religioso. Então, a Babilônia, como ela ser a principal religião e ela comanda os reis, comanda a ordem política, economicamente, financeiramente. Então, o anticristo, ele se alia a essa religião para trazer muitas pessoas a servir ao anticristo. Aí depois o anticristo vai dar um golpe fatal, vai destruir essa religião e muitos vão sofrer. O anticristo ele usou o poder babilônico religioso para iludir e ajuntar os povos para si. E usando da farsa do ecumenismo, que atraiu todas as religiões do mundo. Então, o ecumenismo, ele é a junção, ele é o ajuntamento de todas as religiões. Então, ele vai usar a Babilônia, ele vai usar a religião principal, junto com o falso profeta, e vai trazer as outras religiões junto, vão fazer uma religião só. Assim como eles vão chegar e dizer que Deus é um só, então não é preciso ter várias religiões. Então, vai ser uma religião somente. E essas religiões, que vai ser o ecumenismo, vão passar a seguir o anticristo. Vão passar a seguir as ordens do anticristo. Porque eles vão ter o anticristo como um Deus para eles. Como um Deus. É que nem eu falei da trindade diabólica. Né? Satanás, a besta, representa o Satanás, né? O anticristo, digamos, vamos lá, me perdi aqui, perdão, porque é muito complicado. A trindade diabólica é da seguinte forma: assim como Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Aí Satanás criou também a trindade diabólica, porque você sabe que Satanás, ele tem inveja de Deus. Ele tem inveja do Senhor Jesus. Então Satanás se passa como Deus, o anticristo ele tenta imitar Jesus Cristo, tanto é que o anticristo também vai morrer e vai ressuscitar. E o falso profeta, ele vai tentar imitar o Espírito Santo. Então se veja que essa trindade diabólica, ela vai operar e tem operado até nos dias de hoje. Não vai ser somente no Apocalipse futuro, mas nos dias de hoje, essa trindade diabólica tem operado.
Então o ecumenismo vai ser a junção dessas religiões. Todas as religiões vão se juntar e vão se tornar uma só. Aí diz bem assim, sob o falso pretexto, então usando da farsa do ecumenismo, atraiu todas as religiões do mundo, sob o falso pretexto de rastrearem uma só bandeira, a da paz entre os homens. Então a besta dominou a terra. Agora não precisa mais da Babilônia e parte para a sua destruição. Então a Babilônia vai ser destruída essa Babilônia. Diz bem assim, no Apocalipse, no capítulo 18, nós vamos ler o versículo do 1 ao 6, nós vamos por etapa aqui. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Então este anjo é o Senhor Jesus. A gente vimos aí no Apocalipse passado, né? Vários anjos que vieram tocando trombeta, outros com selo, outras com as taças da ira de Deus, né? Mas este anjo, que é o iluminado, fala diretamente ao próprio Senhor Jesus. Aí diz assim, e clamou com grande voz dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou moradas de demônios e de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. E os reis da terra se fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz, João diz, voz do céu, que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e morras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu. Se lembrou das iniquidades dela, tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribui-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai a ela em dobro. Quer dizer, aí Deus fala, sai dela, povo meu, abandona esse lugar, lugar de covil, de demônios, lugar que opera espíritos imundos, lugar aonde que só opera mentiras, lugar aonde tem levado as pessoas diretamente para o inferno. Então Deus dá um alerta, Deus avisa, sai dela, não fique mais aí. Aí não é um lugar onde que Deus habita. É um lugar de idolatria, é um lugar de mentiras, é um lugar de enganos. Então veja que Deus, ele fala, sai daí, povo meu. Ele fala para o povo sair. Você que se considera religioso e faz parte dessa Babilônia, você tem que tomar cuidado. Você tem que sair dela. Não adianta você ser uma pessoa religiosa, dizer que tem tua religião, que faz isso, que faz aquilo, é devota a Maria, é devota a Aparecida, e sabendo que vai morrer idolatrando, que é antibíblico. Aí Deus fala, sai daí, sai dela, povo meu, sai desse meio, povo meu. Veja que Deus fala, sai desse meio, sai dela, abandona. Mas a religião, as pessoas têm colocado acima de Deus, acima de Jesus. E ela vai ser usada pelo anticristo e depois vai ser destruída.
O capítulo 18 descreve em detalhes que a destruição da Babilônia e como reagirão isso. Note como o anjo descreve: morada de demônios, covil de todo espírito imundo. Não há nada de santo na Babilônia. Por trás de sua fachada religiosa estão os próprios demônios. Paulo alertou sobre isso, que toda idolatria esconde demônios atrás de si. Eu vou ler para você o 1 Coríntios, onde que Paulo fala sobre isso. Pensem, quer ver? 1 Coríntios capítulo 10. Ele fala assim, ó. Fala bem assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Ele já fala, fugir da idolatria. Esse santarada que você tem na sua casa, esse santo que você carrega na sua carteira, no calendarinho pequenininho, ou num calendário grande, esse quadro, esse crucifixo, essa Ave Maria, essa Aparecida, esse São Sebastião, etc, 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 é tudo. Eu tenho que te falar a verdade porque aqui está na Bíblia. Não é a igreja crente que fala. Não é a igreja calvinistas que fala. Não são os calvinistas, não são os pentecostais, não são os neopentecostais, os metodistas, não são nenhum desses que estão falando. É a própria palavra de Deus diz. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como há entendidos. Julgai vós mesmo o que digo. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partilha a comunhão de Cristo, de corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vê, Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Olha só. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor, coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Quer dizer, tudo que está por detrás dessas imagens há demônios. Você pode fazer procissão, você pode fazer um monte de coisa. É demônio. Ah, mas eu fui abençoado, eu fui curado de um câncer, aí eu prometi que se eu fosse curado de um câncer, eu ia subir um degrau, eu ia fazer aquilo. Meu amigo, não misture fé para cura e depois agradecer a essas coisas aradas todas que não tem fôlego nenhum. Essa é a... Você está dentro de um lugar há anos, desde a época do teu enganado. A tua família foi enganada. O teu vô, a tua avó, tataravô foram enganados. Essa religião é covil de demônios. Eu tinha falado para você uma vez, se não me falha a memória, acho que foi na transmissão passada, que o Papa, ele carrega um livrinho pequeno. Nesse livrinho, diz ali que está escrito tudo em que Deus falhou com o ser humano. E desde quando que o meu Deus, o seu Deus, o Criador do céu e da terra, tem falhado com o ser humano?
Eu acho que quem fale aqui somos nós, e não Deus. Então note como o anjo descreve que é moradas de demônio, covil de todo espírito humano. Dela, povo meu. Deus dá última chance, derradeiro aviso para os sinceros que foram enganados e fazem parte do sistema da Babilônia. Abandone definitivamente as práticas antibíblicas. Quer dizer, de praticar a idolatria, levar o povo a adorar esses deuses, morada de Satanás, e ainda também tem heresias. Heresias. Heresia. Só o fato de batizar uma criança já é heresia, porque criança não tem pecado. Então é mentira, é antibíblico. Tudo que você encontra, seja em qualquer lugar, e não tiver na Bíblia, e for antibíblica, é heresia. Ah, eu vou ter que pagar as indolências, é heresia. Ah, tem que pagar as penitências, é heresia. É heresia. Ah, então eu vou pagar uma missa de 7º dia para salvar a alma do fulano, do cicrano. É heresia. É antibíblico. É antibíblico. Deus é contra a Babilônia e ele vai destruir essa Babilônia. Eu não estou falando que Deus é contra os católicos. Eu estou falando que Deus é contra as práticas religiosas que se tornaram covil de demônios. A idolatria, e não estou falando só de igreja católica não, porque a Babilônia, ela aponta para a igreja católica, porque ela é a igreja católica apostólica romana. E a igreja que mais perseguiu os verdadeiros cristãos foi ela. Sabia que a igreja católica apostólica romana foram os que mais perseguiram os verdadeiros cristãos? Pastores, homens e mulheres de Deus, eles torturavam várias espécies de tortura. Uma das torturas, sabe o que eles faziam? Eles pegavam e enfiavam no ânus de um homem de Deus, de um pastor, por exemplo. Ele enfiava uma cebola, colocava a vagina de uma mulher. Eu tenho que falar assim para você entender. Agora imagine, até estourar de dentro de uma pessoa. Olha o tipo da tortura. Por quê? Porque estavam pregando o evangelho. Eles estavam falando, sai dela, povo meu. Deus está mandou avisar, sai dela. É covil de ladrões, ali é covil de demônios. Então os religiosos daquela época, até nos dias de hoje, então eles pegavam, eles torturavam os pastores, mulheres, pregadores, eles torturavam até a morte. A maioria dos martírios que aconteceram no passado não foram mortos por um bandido, por um assassino, não, foram mortos justamente pelos religiosos da grande Babilônia. Eu tenho falado isso, e cada vez que eu cair nesse assunto, eu vou sempre estar lembrando. Quem protagonizou a maior morte aos judeus foi Hitler. O que estava por detrás daquilo ali era justamente a grande Babilônia. Por quê? Porque a raça de judeus são pessoas que são mais perseguidos e odiados até. Por que eles são mais odiados? Porque foi dali que saiu o nosso Salvador. Foi daquele povo que saiu Jesus Cristo. Foi daquele povo que nasceu um homem para nos salvar. E ainda assim, o próprio povo o crucificou. Então por isso que a classe dos judeus, eles são perseguidos, são odiados, por causa que Jesus saiu dali daquele povo.
Jesus nasceu no meio daquele povo judeu. Por isso que Jesus e esse martírio, na época de Hitler, foi protagonizado também pela Igreja Católica Romana, que é a Grande Babilônia. Há muitas pessoas em nossos dias que são sinceras e querem Deus. No entanto, estão sendo enganadas e aprisionadas por esse falso e profano. Esse conselho do céu serve para elas também, mas embora Deus ordene sair do meio da Babilônia. Infelizmente, muitas denominações evangélicas estão se unindo a ela por meio de alianças. Quer dizer, algumas igrejas evangélicas agora estão se aliando à grande Babilônia. E é aí que vai começar o ecumenismo. Nós vamos mais para frente sobre isso. Quem quer conservar a sua da prostituição idólatra tão atraente do sistema religioso babilônico? É prostituição, sabia? A partir do momento que você se devota a uma imagem, se torna prostituição. Porque todo mundo fala Deus. Ai, Deus aqui, Deus ali. Nossa, o cara falou, o Deus chegou a me arrepiar. Agora, assumir Jesus Cristo como único, exclusivo e salvador da sua vida, aí que é difícil. Aí que é difícil. Porque é renúncia, é entrega. A Babilônia já não. A Babilônia é só você tomar cinza, pronto, já está resolvido. Não é isso que a Babilônia apresenta? Vamos pular carnaval. Vamos pular carnaval, pode ir lá pular carnaval, pode se prostituir, vai usar droga à vontade. Daí vai lá, o homem transa com 3, 4 mulheres, uma mulher transa com 3, 4 homens, depois é homem mulher com mulher, marido trai mulher, mulher trai marido. Sabe? A maior... Um palavrão. Aí no outro dia, quarta-feira de cinza, vai lá e vai tomar o quê? Cinza. E fica o quê? Por isso mesmo. É engano diabólico. Ah, agora nós vamos ficar em quarentena porque não podemos comer carne. Quer dizer, não pode comer carne por 40 dias. Por 40 dias não pode comer carne. Até chegar o dia de Páscoa. Covil de demônios, a Bíblia fala. Mentirosos. Morada de espíritos imundos. Você pode estar com a tua vida totalmente arruinada. Aliás, de repente você pode ter um carrão, uma casa, você pode estar muito bem financeiramente. Mas eu queria saber como é que está você por dentro. Como é que está o teu casamento, teus filhos, tua saúde. Como é que está? Hã? Como é que está? Quem quer conservar a sua salvação deve fugir da prostituição idólatra tão atraindo o sistema religioso babilônico. Lembre-se de que é possível envolver-se com a Babilônia, mesmo não religiosamente. Ah, mas é óbvio. Aí vai lá, faz um bingo, o bingo beneficente e etc, etc. Chega lá, tem um bingo, né? Tem as danças, pastelzinho daqui, pastelzinho dali, né? Então tem tudo isso. E mais também economicamente. E mercadores da terra se prostituíram com ela pelo comércio. O dinheiro também é um tipo de ídolo a qual a maioria das pessoas se curva.
Até o dinheiro se torna ídolo para as pessoas. Se o aviso é para sair do meio dela, o motivo é claro. Quem permanecer nela e com ela também cairá. Então, por isso que a Babilônia vai cair, quem estiver junto vai cair junto com ela. Vai junto com ela. A queda da Babilônia produzirá efeitos opostos no céu e na terra. Na terra, choque, pranto e desespero. No céu, e senso de justiça tão guardados. O sistema babilônico é tão poderoso e bem estabelecido na terra que, antes de sua destruição, sua atitude é de total imunidade e invencibilidade. Apocalipse 18:7 diz assim: quanto ela, a Babilônia, se glorificou e em delícia esteve, dá-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, e não o pranto. Ou seja, ela tomou um de lá da cá. Nota o posicionamento arrogante da Babilônia. É justamente sobre essa falsa segurança que o Espírito Santo alerta os verdadeiros cristãos. Aquele, pois, olhe para que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Se cuide. Então tem que tomar cuidado, você que é cristão, que está com Jesus. Cuide para que você não caia. Mas nem todos se supõem estar firmes na fé e seguros diante de Deus, mas realmente estão. Muitos pensam que, por ocupar uma posição na igreja, não precisam mais zelar por sua vida espiritual ou vigiar suas atitudes. Porém, todos correm risco de cair em pecado, principalmente aqueles que permitem cometer inofensivos deslizes, acreditando que a graça os absolverá das consequências dos seus erros. Quem é sábio, vigia e guarda o temor da sua fé. A destruição da Babilônia será veloz e decisiva, e todos que lucraram com ela lamentarão, não porque foi destruída, mas porque suas perdas econômicas. Quer ver? Apocalipse, vamos lá. Vou ler o Apocalipse completo para você do capítulo 18, porque é a palavra de Deus e a gente tem que seguir a ordem aqui. Portanto, suas pragas, a morte e o pranto e a fome, olha só, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor, Deus que a julga. E os reis da terra, que fornicaram e viverem delícias, a chorarão e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça dos estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande cidade da Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o teu juízo. Será que essa cidade que não seria o Vaticano? Porque ela é uma cidade. Lá tem um poderio econômico. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra. E ninguém mais compra suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata e de pedra, de púrpura, de seda e de escarlata, e toda madeira adorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, mármore, canela, perfume, mirra, e incenso, vinho e azeite, flor de farinha e trigo e gado, ovelhas e cavalos, carros, corpos, almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais acharás. Então aqui já está vendo a queda.
a queda da Babilônia, que a gente já estamos vendo o pranto da terra. Os mercadores dessas coisas que dela se enriqueceram estarão de longe, pelo temor de seu tormento, chorando e se lamentando, dizendo: ai, ai, daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlate, adornada com ouro e pedras, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas, e todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos que negociam no mar, se puseram de longe. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram chorando e se lamentando, e dizendo: ai, ai, daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão de sua opulência. A hora foi assolada. Apenas para registro, os negócios da Igreja Romana vão muito além dos muros do Vaticano, onde só o banco que movimenta contas de residentes e oficiais do clero tem mais de 25 bilhões em patrimônios declarados, homens ricos. Parte da riqueza e do comércio da Igreja Católica vem dos seus investimentos altamente diversificados, incluindo palácios opulentos, obras de arte raríssima, blocos de apartamentos em Londres, ações em várias empresas, meios de comunicação e até um potente telescópio em um observatório no Arizona, nos Estados Unidos. Tudo isso é facilmente encontrado por quem quiser pesquisar. E você vai no Google ali e você pesquisa. Se a reação dos reis e mercadores da terra da Babilônia foi de pranto, que lamento, a dos moradores, então, do céu foi de alegria. Então, a Babilônia foi destruída, houve lamentação, choro. Aqueles que estavam junto com a Babilônia caíram, foram destruídos juntos. Agora vem a alegria do céu, totalmente ao contrário dos prantos do povo da Babilônia. Diz assim: alegre ela, ó céu. Apocalipse capítulo 18, versículo 20 ao 24. E vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Aqui fala justamente dos martírios que ainda estavam lá pedindo justiça. Porque aqui está falando de pessoas, de homens e mulheres de Deus, missionários, pastores, profetas, que foram mortos na mão desses religiosos. Eu falei esses tempos atrás de como os apóstolos de Cristo morreram. O único que não morreu daquelas mortes horríveis foi João, que é o autor do livro do Apocalipse. Mas depois deles teve outros cristãos que, à medida que se convertiam, eles eram entregues ao matadouro. Ou seja, os próprios religiosos matavam, esquartejavam, torturavam. Por causa do quê? Porque eles não aceitavam que falasse de Jesus. Se eu hoje pegar uma caixinha de som e ir numa praça aqui em Campo Largo, onde tem uma Babilônia instalada ali, e começar a falar de Jesus, eles são os primeiros a chamar a guarda municipal ou até mesmo a PM para me prender. Sabia disso? Houve uma perseguição no início de uma igreja, na década de 80. No meio dessa perseguição, quem estava por trás? Um padre da Babilônia. Um padre dessa Babilônia. Então ele fica indiretamente ali, querendo impedir
que alguém fala de Jesus, que alguém abre os teus olhos, que alguém fala e chega assim, mostra aqui na Bíblia onde que está a tua Maria, meu amigo. Porque a única Maria que está aqui na Bíblia é só aquela que deu a luz a Jesus. Mas ela não é mais virgem não, meu amigo. Não é mais. Ela era virgem quando deu a luz a Jesus. Quando ela engravidou, ela estava virgem, porque Jesus tinha que nascer de uma mulher virgem. Não tinha como Jesus nascer num ato sexual. Mas depois disso, a Bíblia fala que Jesus teve irmãos. E esses irmãos que Jesus teve, veio sim de um ato sexual. Então como é que chega e fala que ela é Virgem Maria? É isso que eu acho, fico inacreditável uma coisa dessa. Mostra aqui na Bíblia onde que está Aparecida. Mostre. Pega a tua Bíblia católica, meu irmão. Você que é católico, pega ela e ache e escreve no rodapé para mim. Mostra aonde que está. Quem é a Maria? Quem é a Aparecida? Quem é o Sebastião? Quem é o José? E etc. Mostre. Sai dela, povo meu. Deus fala, sai dela, povo meu. Ali dentro habita sim espíritos imundos. Vamos continuar com o Apocalipse lá. Vamos lá. Eu parei aqui. Com igual ímpeto será lançada a Babilônia. Aquela grande cidade não será jamais achada. E em ti não se virá mais a voz de arpistas, de músicos, de flautistas, e de trombeteiros, e nenhum artifício de arte alguma, e se achará mais em ti. E ruído de mó em ti não se ouvirá mais. A luz da candeia não mais luzirá em ti, e a voz do esposo e da esposa não mais em ti te ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. E nelas dos santos e de todos que foram mortos da terra. Ó, nelas foram achados sangue dos profetas. Os religiosos mataram muitos profetas. Se achou sangue dos santos. Os santos não é o santinho do pau oco, não. Eu já falei. Esses santos é idolatria. Os santos aqui que falam são justamente aqueles que abandonaram o pecado, não praticavam mais o pecado, passaram a servir a Jesus, a caminhar e obedecer a palavra dele, foram mortos pelos religiosos da Grande Babilônia, a principal religião do Brasil e do mundo, e de todos que foram mortos na terra. A injustiça babilônica e anticristã, que por muito tempo ficou impune, finalmente recebe o castigo merecido. Haverá justiça. Haverá justiça. Vai chegar agora a hora em que Deus vai fazer justiça. Aí sim, nós já temos falado lá atrás da ira de Deus. E a ira que vai cair sobre essa grande Babilônia. Então haverá justiça. O céu irrompe em louvores e glórias a Deus, porque o Senhor Jesus anuncia o lançamento da Babilônia ao abismo, como uma pedra lançada ao mar. Nunca mais a Babilônia ressurgirá. Pelo contrário, todo o inferno que ela impôs às nações se voltará para si mesma por toda a eternidade, e uma intensidade inimaginável. Vivemos no final dos tempos, e o nosso Senhor já está a caminho, a qualquer momento. E Ele pode chegar, mas são poucos aqueles que estão apercebidos disso. Infelizmente, há mais espíritos enganadores atuando dentro das igrejas do que fora delas. O objetivo desses demônios é distrair os cristãos e levá-los ao comodismo para que se esfrirem na fé e percam a salvação. Então veja que a Babilônia, a principal religião, e é bíblico, não tem como você querer ficar bravo comigo, porque é bíblico,
Veja que a principal religião é um covil de demônios, porque só tem mentira, só tem engano. Pessoas que podem fazer o que bem entender. E infelizmente tem entrado dentro das igrejas evangélicas também. O cheirinho da Babilônia entrou dentro das igrejas. Eu estava vendo esses dias aí, hoje mesmo estava vendo também, um vídeo, onde um bispo estava mostrando aí, eu estava vendo esse vídeo, eu já tinha visto antes, aí ele começou a falar algo sobre isso e mostrou. Inclusive até o Paulo Júnior falou sobre isso também. Como que está o evangelho hoje? Totalmente deturpado. Hoje está apresentando o evangelho de porta larga. E o evangelho de Jesus é de porta estreita. Não que Jesus está estreitando a porta, falando assim, não, eu vou deixar mais apertada para ver se ele entra. Se não entrar, azar. Não. Não é isso que Jesus quer. E fez. Então, a porta larga é aquela assim, você tem Deus, você está salvo, você pode fazer o que bem entender. Aí eu estava vendo lá, uma igreja evangélica dançando festa junina. Aonde já se viu uma igreja evangélica que dança festa junina? Ah, mas as músicas são gospel. Heresia. Heresia. Trazendo o mundo para dentro das igrejas. Outra igreja promove um carnaval gospel. Teve um outro vídeo aí também, que eu vi lá, alguns crentes dançando, tipo em quadrilha, que nem o tempo do Rockville, né? Lembra do Rockabilly? É a mesma coisa, igualzinho. É tão nojento de ver isso daí que até os homens ficavam passando por baixo das pernas das mulheres. Obreiras, esposa de pastores. Quer dizer, trazendo o mundo para dentro das igrejas. Rock gospel. Eu vi um aí do rock gospel, pelo amor de Deus. E aquela multidão cheia, jovens, tudo que se dizem crentes, se dizem cristãos, evangélicos. Quer dizer, um evangelho totalmente deturpado. Um evangelho de porta larga. O que é um evangelho de porta larga? É o mundo para dentro das igrejas. É o passar dia na mão na cabeça. É você evitar falar da verdade. Não tem espírito. O que tem ali são espíritos de demônios. Espírito de demônio. Pessoas que falam que recebem o Espírito Santo estão caindo no chão. Estão rodopiando feitos macumbeiros. Dentro das igrejas evangélicas. Já não basta a Babilônia, que tem os seus deuses, os seus ídolos, que tem também os seus falsos profetas, pessoas que falam bonito, falam até de Deus, tem um programa de rádio, tem um programa de televisão, fala bonito, né? Ave Maria, né? Mas é covil de demônios, porque é a Bíblia que está falando e não sou eu. E de repente, na igreja evangélica, começa a penetrar o mundo. Os jovens, a maioria dos jovens das igrejas evangélicas, estão mais perdidos que esses que estão aqui fora. Infelizmente. Infelizmente. Quer dizer, não há conversão, não há salvação. Não há entrega, não há mudança de vida, não há transformação de vida. Quer dizer, um evangelho totalmente deturpado. É triste isso. Aí Deus fala, sai dela, povo meu. Se você habita numa igreja dessa, que tem bastante idolatria, e você se diz religioso, eu tenho a minha religião. Desde que eu nasci nessa religião,
eu vou morrer com essa religião. Pois bem, você vai morrer com ela e você vai levar ela também para o inferno. Ou ela mesma pode estar te levando para o inferno. A Bíblia fala, clara, ela é clara e diz, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quer ver? Me lembrei dela aqui, vamos ver agora aqui, vamos ver se eu acho aqui. Se não me falha a memória, é Tiago 4,4, quer ver? Deixa eu ver aqui. Ó. Tiago no capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras. Então aqui já não está falando de adúlteros e adúlteras, de troca de casal, essas coisas aradas, não. Está falando justamente de uma pessoa que se diz ter Deus, que fala de Deus, que quer falar bonito, mas é amigo do mundo. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Constitui-se inimigo de Deus. Quem são os amigos do mundo? O que bebe, o que fuma, o que se prostitui, o idólatra, serve a outros deuses, não serve ao único Jesus. Veja só, são amigos do mundo, tá? Mente, rouba, trai marido, trai esposa, é corrupto, faz as vontades da carne, alimenta o seu prazer carnal, fala palavrão, amaldiçoa, quer brigar com todo mundo, se acha o machão, amigo do mundo. Então, já diz, é amigo do mundo, então você vai se tornar o que? Inimigo de Deus. Acabamos de ler aqui. Vou ler de novo. Anota aí, procura na sua Bíblia. Ah, eu não tenho Bíblia. Então vai no Google, escreve lá Tiago, capítulo 4, versículo 4. E vai te mostrar assim, ó. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Veja só. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E o que está acontecendo com muitas igrejas evangélicas, você que é pastor, que está me assistindo aí, se você está fazendo isso na sua igreja, sinto muito em te falar, eu vou te falar a verdade. Você está se tornando covil de Satanás, inimigo de Deus, levando as suas ovelhas a dançar tuxi-tuxi gospel, a rock and roll gospel, ao pagode gospel, ao samba gospel, carnaval gospel, quadrilha de festa junina gospel. O que há? Dança no altar. Tem um pastor aí que nós estava vendo na página no YouTube, o cara dança, parece uma sirigaita. Só porque dança um break e tal. Esse dia também vi um outro pastor lá, sei lá, dançando lá. O que há? O altar não é picadeiro, não. O altar de Deus não é picadeiro, não. O altar de Deus é um altar de respeito, de temor, de sacrifício, de entrega. Esse é o altar de Deus. No altar de Deus não se coloca ninguém para ficar pedindo voto para político, não. O lugar no altar é pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Aí fico profanando. Só o fato de você colocar uma pessoa para falar de política no altar da igreja de Deus, já profanou o altar. Já está em pecado e vai começar a cair em ruína. Então veja que não é só música, idolatria, mas como também a política. Que estão trazendo para dentro das igrejas, tanta politicagem para dentro das igrejas.
Tem igreja aí, que agora é época das eleições aí para prefeito e vereador, tem igreja aí que ele lança o seu vereador da igreja. Ele pega um pastor do altar e o lança para ser vereador, e o lança para ser prefeito. Já profanou o altar de Deus. Porque pastor, quando você é chamado por Deus para ser pastor, você vai ser o quê? Pastor. Se fosse para você ser político, então nem precisava você ser pastor. Você vai, seja um obreiro, um diácono, um membro, um evangelista, seja quem for, vai lá e se torna político. Porque daí você não tem muita ligação com o altar. Agora pastor não, ele é diretamente no altar. Aí vai lá, pega lá o pastor e vamos lá colocar lá e vote nele. Aí vai lá os outros pastores, aí passa o maior tempo de suas reuniões pedindo voto, ao invés de pregar o evangelho. Por isso que está aí as igrejas do jeito que está, cheio de escândalos. Aí um pastor peca, aí um pastor rouba, aí um pastor comete escândalo, aí os incrédulos, os ímpios, acham que todo mundo é igual. Acha que todo mundo é igual. Acha que todas as igrejas é igual àquela igreja, aquela outra, aquela tal, aquela B, aquela C. Acha que tudo é igual. Porque não tem melhor para um ímpio, para um incrédulo, e até mesmo para Satanás, do que encontrar escândalos no meio do mundo evangélico. E nós temos vistos muitos por aí. Muitos. Mulheres profanando o altar de Deus. Pastores profanando o altar de Deus, obreiros, diáconos, quer dizer, perderam a essência do Espírito Santo. Tem igreja evangélica que ela não tem uma Ave Maria ali, mas ela não tem uma Aparecida ali, né? Não se curva a esses deuses, mas ela se curva diante de uma grande arca. Aquela arca tem Deus. Não, inclusive que tem igreja que anda carga no meio do salão e o povo tem que tocar na arca, porque se ela não tocar na arca, não será abençoada. Uma fé emotiva. Uma fé que não tem alicerce da palavra de Deus. Tudo engano diabólico. Aí Jesus fala: povo meu, sai dela. Sai dela. Sai dela, porque a ruína será total. E quem estiver dentro, vai junto. Aí depois, não adianta se lamentar. Eu acho que nem vai dar tempo mais de se lamentar. Amém, pessoal? Entrega sua vida para Jesus, meu amigo. Abre seu coração. Entregue sua vida para Jesus. Entregue-se a Ele. Jesus te ama, Ele veio para te salvar. Ele não quer saber da sua religião, não, cara. Entendeu? Ele não quer saber da sua religião. Essas religiões não prestam. Ele quer que você abandone a Aparecida, abandone a Maria. Segue a Ele. Ele quer que você, pastor, se reconcilie com Ele. Volta às primeiras práticas do primeiro amor. Você que um dia esteve dentro da igreja, hoje você saiu por algum motivo. De repente abandonou a igreja, não quis nem mais saber de Deus, por causa de um pastor, por causa de obreiro, de um irmão. Volte para Jesus. Volte para Ele. Peça perdão, Ele vai te perdoar, Ele está pronto para te perdoar. Aproveite enquanto você está vivo. Porque eu tenho falado desde então do apocalipse futuro, mas quem garante que você vai chegar até lá? Quem garante? Se você conseguir chegar até lá, como você vai garantir se você vai ser arrebatado ou não? E se você não for arrebatado, o que vai acontecer com você? Será que você vai aguentar até a grande tribulação? Porque haverá muitas mortes ainda, piores do que agora. Bem pior. Eu não estou falando isso para te assustar. Eu estou falando de que Jesus está voltando. E não vai passar desse século. Não passa mais desse século.
trombeta pode tocar a qualquer momento, pessoal. E aí eu lhe pergunto, você está preparado? Será que você é a noiva? Porque a Bíblia relata da seguinte forma, de que o noivo vem, que é Jesus, para arrebatar a sua igreja, ou seja, para arrebatar a sua noiva, que somos nós. Sabe como que é o casamento dos judeus? Ele é assim, o casal de noivo, eles se tornam noivo, mas eles não sabem o dia que eles vão casar. Não é que nem agora. Agora se pode noivar, marcar aí e tal. Não, não é lá é diferente, a cultura é diferente. Naquela época é diferente. Os noivos não sabiam quando que ia casar. Quem fazia as festas eram os pais, os padrinhos do noivo e da noiva. Então lá as festas eles faziam de 3, 4 dias. Então poderia acontecer a qualquer momento de madrugada. Pode ir lá levantar, bater na porta lá do noivo, bater na porta da noiva, tirar eles de madrugada de suas casas para ir para a festa de noivado. Quer dizer, é pego de surpresa. Por isso que nós somos considerada noiva de Jesus, porque a qualquer momento o noivo vem. E aí, você está preparado? Reflita. Reflita, porque eu estou falando é da tua alma, da sua alma. Se você morre hoje sem Jesus, eu vou morrer com minha santinha. Vai para o inferno com ela. Eu tenho que falar abertamente. Porque o Apocalipse, ela é clara. E olha porque ainda o Apocalipse foi escrito para a igreja. Não foi escrito para o ateu. Não foi escrito para qualquer pessoa, não. Foi escrito para a igreja. Agora, se você se considera a igreja de Jesus, então fique atento ao livro do Apocalipse. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fique até o final para ouvir esta canção de fé, para Deus abençoar a sua vida, em o nome do Senhor Jesus.